O PIB brasileiro cresceu 0,6% no terceiro trimestre do ano, na comparação com o segundo trimestre, puxado pelo consumo das famílias e pelo investimento privado. Os números foram divulgados hoje pelo IBGE. Lembrando que o PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país e serve para medir a evolução da economia. A maior alta no terceiro trimestre foi no setor da agropecuária, com um crescimento de 1,3%. Seguido pela indústria, com 0,8%, e pelos serviços, com 0,4%. Para entendermos esses números, estamos no estúdio com Jefferson José da Conceição, que é professor da Universidade Municipal de São Caetano do Sul, coordenador do Observatório de Políticas Públicas, Empreendedorismo e Conjuntura da USCS. Luiz Paulo Bresciani, professor da USCS e da Fundação Getúlio Vargas, consultor do DIEESE e do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, e Enio Moro, gestor do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Sejam todos muito bem-vindos, muito obrigada pela presença. Esses números do PIB mostram uma leve tendência de recuperação da economia, ou ainda é cedo para falar isso? Quero que vocês analisem esses números. Jefferson. Bom, minha saudação a todos os amigos do Bom para Todos, Thalita, meus amigos professores Luiz Paulo, professor Enio. Crescer é sempre melhor que não crescer. Sim. Positivo é sempre melhor que negativo, via de regra. Mas aqui nós estamos falando, como você mesmo disse, Thalita, 0, alguma coisa, 0,6. Então nós estamos falando de zero. Eu entendo que é um crescimento que eu chamo de voo de galinha. Porque voo de galinha, porque é curto, quase anêmico. E por que é assim? Porque os elementos que dariam uma vivacidade, um dinamismo ao crescimento do PIB não estão presentes. O consumo das famílias cresce de modo muito fraco. Precarização, emprego, o desemprego existente no país é muito elevado, não há expectativas de crescimento forte pelo lado do consumo. O investimento público declaradamente é de retração. Você mesmo disse que é puxado pelo consumo privado, não sou otimista em relação ao investimento público. O comércio exterior, existe o conflito no mundo, nessa área comercial, não sou otimista que nossas exportações cresçam. Então, os itens constitutivos do crescimento do PIB não nos deixam muito otimistas. Olha que o consumo das famílias cresceu 0,8%, desculpa, e o investimento 2%. São números bem baixos. Bresciani. Primeiro, boa tarde, Thalita, Jefferson, Enio, telespectadores. Acho que o Jefferson foi num ponto importante. Eu queria destacar um outro, que a chamada também traz atenção, é o fato da agropecuária ser tão destacada. Sim. E na hora que nós olhamos para o tamanho dela, ela representa 4%. Então, eu acho que existe uma sobrevalorização do papel da agropecuária e uma desvalorização do papel da indústria, por exemplo, né? Que é fundamental. E a indústria, apesar de ter tido um crescimento, a indústria de transformação não cresceu. E isso tem sido também uma trava na nossa capacidade. Acho que também é importante destacar, sim, como o Jefferson mencionou, é melhor crescer do que não e é melhor mais 0,8 do que menos, mas é uma recuperação em cima de uma expectativa que foi muito maior na virada do ano, que se reduziu e que agora continua no patamar de 1% anualizado. Acho que a melhor notícia que eu diria é, de fato, o papel do consumo das famílias, né? Apesar das travas, apesar de que ela esteja também impedida, tanto pelo desemprego quanto pelo endividamento. Então, nós poderíamos estar muito melhor se nós tivéssemos uma política industrial, se nós tivéssemos uma política de consumo das famílias mais destacada e se nós tivéssemos também, quero fazer a relação disso com uma PNAD contínua. Nós temos uma proporção muito significativa de pessoas fora
do mundo do trabalho, né? Ou subvalorizadas, não só as desocupadas. E, portanto, o nosso PIB potencial é muito maior do que ele se revela, porque nós não aproveitamos o que melhor temos, que é gente. Então, queria chamar a atenção para esse ponto. Sim. Enio, sua opinião. Tá bom, boa tarde, Thalita, professor Jefferson, professor Bresciani, boa tarde aí a todas e todos. E eu trago um pouco esse debate para a questão urbana, né? Eu fico assim, muito preocupado com a qualidade do espaço público que temos aí nas nossas cidades, e também isso espacializa de alguma maneira essas diferenças tão sentidas que a gente percebe, né? No momento que eu tenho uma comunidade, uma favela ao lado de um bairro muito consolidado, é um reflexo imediato das injustiças aí que a gente acaba assistindo. Então, por exemplo, né, essa falta de um investimento público aí consolidado em ações de urbanização, saneamento e outras ações que de alguma maneira procurem equalizar mais o território, a falta desse tipo de investimento, ela também é um inibidor para um crescimento mais vigoroso, né? Quer dizer, eu não posso ter um setor localizado da economia, esse setor agrícola, que é um setor hoje também ele trabalha com pouca gente, né? É um setor que tem um rebatimento ainda pequeno na cidade. Então eu não posso tentar puxar um crescimento de um país só a partir de um setor, né? Sim. E pelo o nosso número aí de habitantes, né? Mais de 200 milhões de habitantes, né? Até participamos de um encontro outro dia. E o professor Bresciani foi muito feliz quando ele falou que um país de mais de 200 milhões de habitantes tem que ter indústria, né? E toda a nossa urbanização atual, dos anos 50 para cá, é a partir de um modelo aí de desenvolvimento industrial que foi muito significativo, né? Também. Sim. Então, eu traria também um pouquinho essa questão do desenvolvimento urbano aí mais equânime, o investimento em saneamento, habitação, que eu acho que são pontos aí que, se a gente olhar os números, o investimento está praticamente zero aí no atual governo, né? Sim. Eu queria pegar esse gancho que o professor Enio traz também para fazer a conexão com um outro indicador que é relevante, que é o IDH, né? O Indicador de Desenvolvimento Humano Brasileiro. Acho que o Enio apontou muito precisamente questões relacionadas com a política urbana, como saneamento, como mobilidade, mas nós temos outras também fragilidades relacionadas sempre à desigualdade, né, que reduzem o nosso potencial em termos de expansão do IDH. Então, a desigualdade de renda, a desigualdade em termos do acesso à própria educação, muito embora nós tenhamos avançado muito nos últimos 50 anos, especialmente, ou 30 anos, mas essa questão da desigualdade é uma outra trava, tanto do ponto de vista econômico, quanto desse outro indicador de desenvolvimento da sociedade, que é o IDH. Nós somos, no campeonato do PIB, né, o 9º país com o maior PIB do planeta. Já fomos o 6º, poderíamos continuar sendo, temos potencial para ser 5º, eventualmente. E no campeonato do IDH, nós somos o 79º. E por quê? Porque nós temos uma perda significativa por conta da desigualdade, né? Tanto do ponto de vista do potencial das pessoas que não se realiza, como de tudo aquilo que elas podem, com isso, contribuir para o país. Me permite? Existe claro. O Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, chamado muito pertinentemente pelo professor Bresciani, mas diretamente que mede a desigualdade é o Índice de Gini, um dos índices. De 2016 para cá, depois de uma queda desde 92, que se acelerou essa queda, ou seja, a melhoria do índice, ocorreu de 2004 para cá até 2014, 15. 2016, nós estamos voltando aos patamares dos anos 60, estamos piorando a desigualdade. O conjunto de políticas implementadas piora o nosso índice de Gini, portanto, agrava a nossa situação nesse campo, bem chamada pelo professor Luiz Paulo. Fazendo um paralelo sobre essa questão da desigualdade e os números revelados agora do PIB, em questão ao urbanismo, por exemplo, o setor da construção civil cresceu 1,3%. Antigamente a gente via, quando esse setor crescia, era muito devido às políticas públicas de habitação. Hoje a gente não tem relação, mesmo porque as políticas públicas voltadas para a habitação, elas estão paradas.
Exatamente, né? Então não há uma perspectiva de investimento para a produção de habitação para baixa renda, né? No próprio caso do Minha Casa Minha Vida, e outros tipos de programa, como por exemplo programas de locação social, de moradias compartilhadas, de algum tipo de abrigo para moradores de rua. Quer dizer, isso não está hoje no debate, então é uma questão aí que preocupa muito os urbanistas, aí os técnicos, porque é uma questão de fraternidade, de vida, né, do seu semelhante, tudo. Então é muito complicado. E esse crescimento ele é localizado em setores muito estabelecidos do mercado, né? Quer dizer, são setores que eu até diria aí que são um pouco imunes aí à crise, ou ainda setores que de alguma maneira sobrevivem aí da crise de alguma maneira, né? Então a gente precisa repensar um pouquinho essa questão para poder trazer aí para o mercado, ter uma condição mais equânime aí para todas as pessoas, né? Então esse crescimento ele é pequeno, ele é localizado, mas tem um potencial para ser muito maior, né? O professor Bresciani falou sobre essa questão de desenvolver políticas para consumo das famílias. Vocês enxergam alguma coisa sendo colocada em prática em relação a isso? Colocada em prática não. Na verdade, nós não temos uma política econômica propriamente dita que não seja, vamos dizer, o livro do liberalismo mais ortodoxo, tá certo? Não existe uma política industrial, não existe uma política de recuperação de empregos, que seria uma forma de estimular, né? Não existe uma política de redução do endividamento das famílias, que seria uma outra forma de estimular. Então, a rigor, isso é muito curioso, também curioso para não dizer triste, né, na verdade. É o fato de que essa recuperação, em cima de uma perspectiva que já foi maior, né, ou seja, nós estamos recuperando a partir de um fundo de poço que tinha sido revisto anteriormente, ela se dá apesar da falta de política. Porque o país é grande, porque nós temos um mercado de 200 milhões de habitantes, 210 milhões de habitantes. Então, essa capacidade, essa massa, né, esse mercado volumoso que muito poucos países têm, esse tamanho, 4, 5 países têm o nosso tamanho, se dá porque nós somos grandes e não porque haja uma política econômica que favoreça esse crescimento. Pelo contrário, acho que o Enio mencionou muito bem, não só no campo da moradia urbana, mas se nós formos olhar saneamento básico e mobilidade, também nós tivemos interrupção de investimento público e uma aposta no investimento privado que não se realiza, nem vai se realizar na proporção que é necessária. Então, uma política, por exemplo, de destravar investimentos, de liberar investimentos de todas as regras e travas da política fiscal seria importantíssimo para que a gente pudesse, de fato, alavancar não só investimento público, como também consumo das famílias. Sim. Só a queda da taxa de juros poderia ser apontada e ela nem se deve a uma ação propriamente do governo, senão que vem de fora para dentro, ainda assim num ritmo muito aquém. Os juros de cheque especial, de financeiras para consumo ainda são muito elevados, e instrumentos importantes que poderiam ajudar a acelerar a queda de juros estão na contramão. Fala-se hoje na privatização do Banco do Brasil. Então, os bancos públicos têm um papel importante de promover uma ação forte de redução. A privatização vai nessa contramão. Eu queria chamar a atenção para fala do professor Enio, chama a atenção e do professor Luiz Paulo para a desigualdade e para a questão da solidariedade. Esses itens não estão presentes na ação do governo. Quero chamar a atenção, porque senão a gente fica num debate onde a gente pede que eles se preocupem com a desigualdade, quando isso não é a prioridade e não está na linha de frente. Ao contrário, a desigualdade faz parte nesta visão que eles defendem. Sobrevivem os mais fortes. A desigualdade é uma decorrência natural de uma sobrevivência darwiniana. E a solidariedade também não. Essas ações das políticas sociais
não dialogam bem com essa visão de vence o mais forte. Então, eu entendo e eu compartilho, e eu sou dessa linha, mas não está presente na ação do governo. Eles não vão... o índice de desigualdade é natural, nós sobrevivem, as políticas sociais podem esperar, vamos crescer. Não está e nem estará. E nem estará. Eu acho que tem uma outra questão aí, que é também a questão da sobrevivência dos mais frágeis nas iniciativas econômicas, porque também quem mais sofre são as pequenas indústrias, o pequeno comércio, os pequenos prestadores de serviços. Então, quando você mencionou anteriormente a política pública, tá certo? Ela também deveria olhar para a qualidade do empreendimento e não do empreendedorismo do tipo se vira aí, né? Se vira todo mundo e vamos em frente, que é o que o governo tem feito, tá certo? Um discurso nessa linha. Inclusive, se você vai olhar a própria recuperação do emprego ou da ocupação, se dá basicamente no conta própria e nos serviços de baixíssimos salários. Informalidade, né? Informalidade. Então, ou seja, como o Jefferson mencionou logo na primeira questão, é um modelo de desenvolvimento insustentável. Não é possível um modelo de desenvolvimento dessa linha para um país com 210 milhões de habitantes. Pode ser, a gente pode dar uma recuperada em relação ao fundo do poço que a gente estava, mas não vai alavancar, tá certo? Nós, de novo, insistir nessa tecla. Nós temos 94 milhões de pessoas ocupadas, 12 desocupadas, mas 60 milhões de pessoas fora em idade de trabalho 16 anos acima, mas fora do mundo do trabalho, porque não há oportunidade. Então, a questão de qual é a economia que nós queremos, qual é o modelo, tá certo? Nós vamos abrir, né, empreendimentos do setor de serviços de baixa qualidade, baixa complexidade, ou nós vamos disputar com os países de ponta? Sim. Eles apostam na desigualdade, na fragilidade do trabalhador, até para tornar ainda mais precárias essas condições de trabalho, né? Sim. Exatamente. E há condições de trazer uma agenda mais propositiva, né? Eu estive agora no meio do ano, fui visitar Medellín, né, pela universidade, pela USCS, e fiquei muito surpreso com a qualidade do trabalho de urbanismo que é feito, como ele é includente. Então, resumidamente, né, as ações são muito bacanas. Assim, eles trabalham, né, com a integração das áreas favelizadas através da mobilidade. Então você tem várias maneiras de conectar com o centro da cidade. Tem teleférico, tem vans, a conexão é muito tranquila. E os investimentos públicos são em obras de urbanismo. É rua, saneamento, água e tal. As residências, elas recebem tipo de uma bolsa para que as pessoas melhorem, né? E a questão, olha como está evoluído. Não interessa de quem é a casa da favela, interessa que tem uma pessoa morando, então o recurso vai para essa pessoa e ela melhora a sua casa, etc. Então, isso dinamizou a economia com ações aí de baixo custo, que foi uma experiência muito interessante. Eu até fiz uma comparação, né, com o próprio Grande ABC, né? Então, Medellín é uma região metropolitana também que o PIB dela é inferior ao PIB do Grande ABC, mas o dinamismo econômico, social é emocionante, assim de ver, né? Em Medellín que tem uns vídeos das favelas todas coloridas. Isso, exatamente. São essas ações, né? Então, isso tem verba, tem programa público, sim, tem interesse e é bem bacana. Claro que eles estão discutindo essa questão de perda de identidade, sim, mas é uma questão bacana de se discutir quando você já tem saneamento, tem água, tem mobilidade, tem filho na escola, né? Então, é um debate que está um passo à frente, claro, nosso nesse momento, né? Quero trazer outro dado do PIB e pedir explicações para vocês, porque eu também não entendi muito bem, quero saber qual é o impacto disso tudo. As exportações caíram, menos 2,8%. E daí essa queda, dizem que foi afetada a exportação foi afetada por conta da desaceleração global e recessão na Argentina especificamente. Quero saber o porquê desses números, o que de fato significa, quais os impactos e qual a relação que isso tem com o dólar alto, porque falam que o dólar alto é melhor para a exportação. Eu queria que vocês explicassem tudo isso.
As exportações, elas são importantes para um país. Elas geram emprego, elas geram oportunidades. Elas são fruto de um país competitivo. Quanto mais competitivas suas empresas forem, que exportem, capacidade de enfrentar os concorrentes, mais você vende lá fora. Mas também são frutos, por exemplo, de um câmbio. Se o seu câmbio, se a sua moeda estiver desvalorizada, significa que lá fora pode comprar mais de você. Eles têm dinheiro mais forte. Sim. Então, a desvalorização da moeda nacional ajuda as exportações. Então, o câmbio, paradoxalmente, quase em nível de 5 reais por dólar, ajuda as exportações. O problema é que o mundo está em crise, em primeiro lugar. Então, existe um conflito comercial que não gera expectativas de expandir mercado lá fora. E o mundo reage. O presidente Trump disse, opa, desvalorização de vocês brasileiros e argentinos prejudica a amizade dos dois, tá abalado, Trump e Bolsonaro, está abalada aí, não sei como vai recuperar. Ou seja, mostra o quão não faz sentido essa política de ser capacho, né? Sim. Então, as exportações, elas são fruto de um conjunto de fatores e, como eu disse no primeiro momento, eu não vejo uma saída por aí. É muito mais provável que o nosso superávit comercial venha do decréscimo das importações. Para onde eu acho que a banda vai tocar daqui para frente. Sim. Eu queria completar, primeiro, de novo, né, o fato de nós sermos um país com uma população gigantesca significa que nós seremos um país predominantemente movido pelo mercado interno e não pela exportação. Sempre foi assim, vai continuar sendo, o que não significa que nós não possamos exportar mais. Nós podemos, será bom, é ótimo e tudo mais, desde que haja uma política para isso, que também não existe, né, em primeiro lugar. A segunda questão é que você mencionou o fato de que as exportações caíram 2,8% e, salvo engano, as importações cresceram 2,9%. Exportação 2,9%, exatamente. Então, ou seja, você tem uma diferença aí de 5,7%. Sim. A menor no saldo, né, no potencial de saldo, no saldo que vinha sendo realizado, que é significativo. Então, a deterioração da balança comercial brasileira, ela é notória. Por quê? Porque nós temos uma matriz de exportação que é predominantemente de commodities. Sim. Isso não vai aumentar significativamente de uma hora para outra, porque os países não vão começar a consumir mais soja de repente, porque nós temos soja sobrando, ou o que seja, tá certo? E do outro lado, nós estamos importando crescentemente produtos de média alta e alta tecnologia e exportando bens industrializados de baixa tecnologia. Sim. Então, a balança comercial da indústria também tem sido recorrentemente negativa. Isso é insustentável. Paulo, só uma parte? Sim, claro. E algumas exportações fazem mal à sociedade hoje, como é o caso da carne, né? Porque a carne explodiu de preço por causa da demanda da China. Sim. Uma commodity, certo? Que substitui, na verdade, por conta também da peste suína, tá certo? Ou seja, ela tem um caráter relativamente episódico, né? Mas essa questão da nossa matriz industrial, né? Ou seja, nós estamos privilegiando a perda de atividade industrial de alta e média alta tecnologia. Um exemplo mais importante e relevante é a Embraer. Nós perderemos, ou estamos perdendo, a Embraer de mão beijada, tá certo? É emblemático. E nós estamos fabricando parafuso, né? Então não vai dar certo.
Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube /Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça a sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.